o sucessor do César Mata Pires, o Léo Pinheiro, aceitou... Era sócio e depois assumiu a presidência, né? E depois ele aceitou esse esquema, mudou o seu depoimento e aceitou acusar o presidente Lula como destinatário final daquele triplex do Guarujá. A notícia que eu acabei de ver aqui, vou até mandar para o pessoal da redação, publicado pela Carta Capital, é que o Léo Pinheiro, essa mesma pessoa que delatou falsamente o presidente Lula, alterando o seu depoimento, foi ao ministro Dias Toffoli para pedir também a extensão dessa decisão que atendeu a Odebrecht para o seu próprio acordo de delação na Lava Jato. Então, este próprio instrumento pelo qual ele mentiu e acusou o presidente Lula de ser dono de um triplex que o Lula nunca foi dono, que inclusive estava dado como garantia no empréstimo à Caixa Econômica Federal, esse mesmo cidadão agora, ao ir ao ministro Toffoli para pedir suspensão do seu acordo, talvez relate aí tortura ou as circunstâncias em que ele realizou a mudança do seu depoimento e por isso Lula foi preso. Muito importante essa informação. Também é de agora? Agoríssima, 1/2 de 2024, de 5 horas da tarde, a matéria. Mário, o que você acha disso? Agora é capaz da gente esclarecer para esse povo todo que o Lula nunca foi dono desse apartamento, né? Agora é a prova cabal. Exato. Eu conversei com uma pessoa da Odebrecht hoje para saber a reação, qual é a reação, para sentir a reação das pessoas. E a pessoa me disse que era uma boa notícia, é óbvio. Aí eu perguntei em seguida se a empresa ia voltar. Aí ele me disse seria uma tarefa olímpica, para dar uma ideia da destruição que a empresa sofreu, né? É isso que também precisa ser lembrado nessa importante decisão do ministro Dias Toffoli e que a gente espera que seja estendida a outros depoimentos obtidos sob pressão a partir dessa quadrilha. A pior tipo de quadrilha que existe é a quadrilha quando ela se instaura dentro do judiciário. A mídia tratava essa delação da Odebrecht como uma delação do fim do mundo. Vocês se lembram disso, né? Eu acabei de mandar num grupo aqui a capa da revista Veja sobre isso, por exemplo. Quantas e quantas capas de jornal, quantos minutos de Jornal Nacional, a suposta delação do fim do mundo, que abalaria as estruturas da República, que atingiria a todos, sem distinção, que não sobraria pedra sobre pedra. Deu nisso. Uma montanha de delações obtidas sob tortura, parindo um rato. Mas a frase do Sérgio Moro é ótima, né? Espero que o Brasil sobreviva, né? A terra plana capotando ao vivo aqui milhares de vezes na frente de vocês, comunidade. O ministro Toffoli despertou hoje a ira do jornalismo lavajatista com a decisão tomada por ele, suspendendo o pagamento de multas pela empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, e pagamento de multas pela empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, nesse contexto do acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016. A decisão autoriza ainda, né, a Novonor a buscar uma renegociação do acordo junto com a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União. Essas medidas ocorrem após a descoberta da operação spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019, quando vieram à tona as mensagens trocadas entre o Sérgio Moro e os membros do Ministério Público, provando um conluio entre eles na condução dos processos relacionados à investigação da Odebrecht na Lava Jato. Em sua manifestação, o Toffoli argumenta que o acordo de colaboração somente será válido se a declaração de vontade do colaborador for resultado de um processo desejado e com plena consciência da realidade. Decisão que deve ser tomada com liberdade e sem má-fé. Mais à frente, o Toffoli afirma que, abre aspas, a princípio, há, no mínimo, dúvida razoável sobre o requisito da voluntariedade da requerente ao firmar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, que lhe impôs obrigações patrimoniais, o que justifica, por hora, a paralisação dos pagamentos, tal como requerido pela Novonor. O acordo previa que, num prazo de 23 anos, a empreiteira pagasse 2,5 bilhões de dólares, mais de 8 bilhões de reais, ao governo federal, estados, municípios e autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. A questão toda é saber como foram arrancados os acordos de leniência dos empresários detidos na Operação Lava Jato. Os relatos que eu tenho e que a gente tem é de que os detidos passaram por todo tipo de humilhação e tortura psicológica. E essa condução, que tudo indica que foi feita, viola o próprio sentido de acordo de leniência.
O acordo de leniência é um ato de livre vontade. Ele se dá quando houver vontade de efetiva colaboração da parte investigada. Mas não parece que esse foi o caso. Aliás, eu tenho vários depoimentos de pessoas. Isso não quer dizer que não houve corrupção. Não. Mas eu lembro do caso do Marcelo Odebrecht, o filho do Emílio, que ficou preso durante muito tempo, mas não sei quantos meses, e não fez acordo. Ele foi um dos últimos a fazer um acordo, se negava, inclusive se atritou com o próprio pai, o Emílio, que é bem mais velho, e aceitou fazer o acordo de leniência. Tudo isso tem que vir à tona agora, porque eu sei, tenho um grande amigo que foi preso na Lava Jato, um sociólogo, um intelectual, que nem sabia por que estava preso. E entrou numa situação tão difícil, de humilhação mesmo, perante os próprios filhos, né? Porque estava ali, naquela onda de ataques de que ele e outros eram corruptos e eram os grandes pecadores do país. E ele tentou se matar dentro da cela e o Moro não tirou ele de lá, mesmo sabendo que não tinha nada contra ele. O presidente da OAS, César Mata Pires, morreu de infarto 36 horas depois de ter passado um domingo inteiro sendo serviciado por procuradores da Lava Jato para que produzisse uma delação premiada que atingisse o ex-presidente Lula, porque ele se recusava a admitir que o triplex do Guarujá, que era da OAS, era do presidente Lula. Ele morreu sem admitir isso. Nessas sevícias, sevícias da Lava Jato, eles diziam que iriam, então, pegar os filhos do César Mata Pires, que eram garotos, ainda jovens, um deles recém-formado engenheiro, o outro ainda estudante de administração, e iriam envolvê-los na Lava Jato. Então, o César Mata Pires morreu num dia de manhã em São Paulo, caminhando no Pacaembu, infarto fulminante. A Lava Jato foi atrás do filho dele, o César Mata Pires Filho, que tinha menos de 40 anos de idade, e herdou o conselho da companhia. Foi preso. Tentaram arrancar dele uma confissão que não existia. Ele não fez essa confissão. Ele foi para a cadeia, passou algumas semanas na cadeia, saiu e depois foi de novo chamado em Curitiba para depor. Enquanto aguardava o depoimento, ele teve 10 infartos, num curso de poucas horas. Ficou um mês, mais ou menos, entre o coma e a UTI semi-intensiva e terminou morrendo também. O César Mata Pires, pai, me contou o seguinte: eu demiti 140 mil pessoas. Aí me perguntou, você conhece alguém que assinou a demissão de 140 mil pessoas? Se não conhece, esse alguém sou eu.